A temporada de 2021 da MotoGP entrou para a história, não só pelo campeão absoluto Fábio Quartararo, mas também pelo retorno do Marc Marquez e pela despedida de Valentino Rossi. The last lap in the career of the great Valentino Rossi. E foi o ano em que nós tivemos o Marc Marquez de volta em um retorno triunfal que emocionou todo o planeta Terra. He is back, ladies and gentlemen, and still the king of the ring, Marc Marquez wins here in Germany. What a moment in history, what a sporting story. Chegou a hora da gente relembrar todos esses momentos emocionantes, empolgantes e eletrizantes da temporada de 2021. Essa é a retrospectiva da MotoGP no YouTube Nacional. As Ducatis dominaram o ano, e o domínio começou na primeira corrida. Zarco e Bagnaia fizeram um excelente qualificatório, batendo recordes, e na corrida não foi diferente. Já no início, as Ducatis explodiram na frente e dominaram as primeiras voltas, com Zarco, Miller, Bagnaia e Martin. Por falar em Martin, que largada incrível que ele fez. Jorge Martin started 14th, he's only up inside the top 3. The Ducati launch device is absolutely out of this world. E que largada fantástica que o Jorge Martin fez. Ele largou em 14º e na primeira curva já estava em 3º lugar. O Jorge Martin foi um nome muito importante na história da Ducati em 2021 e que tava todo mundo esperando que ele seria um grande concorrente à vaga da Ducati principal. E já no início, ele era o grande nome promissor do ano. Jorge Martin estava com todo o gás e veio para incomodar. Zarco e Miller ficaram disputando por algumas voltas, mas depois de um tempo, Zarco pegou distância e se aproximou de Bagnaia, que estava em primeiro. Miller perdeu o ritmo e Quartararo foi para cima, trazendo junto seu companheiro de equipe Maverick Viñales. As brigas estavam entre garagens: Ducati contra Ducati, Yamaha contra Yamaha, Suzuki contra Suzuki. Mas o Viñales estava com o ritmo supremo. E lá foi ele. Passou com tranquilidade e de repente, lá estava ele em primeiro lugar. E vou te falar, hein? A Yamaha no início da temporada parecia ser a melhor moto do grid. Olha a estilingada que o Viñales deu das Ducatis. Isso não é normal. Faltando 3 voltas para o fim da corrida, o campeão matemático, chegou chegando. Passou o Quartararo, passou o Miller, passou o Bagnaia, passou até o Zarco. E lá estava ele, em segundo lugar, mas ele esqueceu que estava na frente das Ducati. The ride by Maverick Viñales. Oh no, Mir's been absolutely booked. Can you believe it? Oh no, unbelievable. The world champion looked set for second. E a primeira vitória do ano foi dele, Maverick Viñales. Inacreditável! O Joan Mir perdeu o lugar na reta final. Ele perdeu o segundo lugar na reta final, a alguns metros da linha de chegada. Isso mostrou que o motor da Ducati é literalmente imbatível. Não dá pra bater de frente com esse motor da Ducati aí. Os caras têm um foguete. O Qatar, como é uma pista de longas retas, favorece muito a Ducati, principalmente nos trechos iniciais. O trecho final, que é um trechinho mais fechadinho, mais truncado, favorece muito a Yamaha, a Suzuki, a Aprilia principalmente. E a Aprilia, por falar nisso, foi em 2021 que a Aprilia começou a se mostrar relevante e mostrar que tinha chegado. A Aprilia em 2021 falou: olha só, chegamos e se segura, porque a gente chegou. E lá vamos nós para mais uma etapa no Qatar.
E novamente, a Ducati domina os qualificatórios e a largada. Dessa vez, com Jorge Martin já largando em primeiro lugar. O grande destaque, na minha opinião, além das Ducatis da Yamaha, foi a Suzuki. O rendimento do Mir e do Rins foi fantástico. O Rins, infelizmente, em 2021 também não conseguiu fazer nada. Foi o pior ano da história do Rins na MotoGP. Ele teve uma sequência de 6 abandonos. Olha, ele caiu pra caraca em 2021. O Mir conseguiu até fazer alguma coisa. Alex Rins e Joan Mir fizeram uma corrida segura e progressiva. Quer dizer, segura nem tanto, né? Não dá pra confiar muito na estabilidade mental do Alex Rins. A corrida da Suzuki estava perfeita com Alex Rins e Joan Mir. Nesse momento, o Joan Mir quase derrubou o Quartararo, que estava ali quietinho na dele. Ele fez a mesma coisa com o Jack Miller, tirando o Jack Miller do traçado da pista. Mas, meu irmão, jogar o Miller pra fora da pista é complicado. Uma coisa é você jogar o Quartararo pra fora da pista. Outra coisa é você jogar o Miller pra fora da pista. O Miller não ia deixar barato, lógico. O Miller é meio... A verdade é que o Miller não leva desaforo pra casa. E ele não ia levar um desaforo do Joan Mir. Do Joan Mir? Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well, putting his leg up. That's the second time Mir has had contact with a rider out here. Now, it's very unlike Joan Mir as well. He sticks his leg up here to say, yeah, sorry, mate. Oh! Miller and Mir, side to side, they bash into each other. Jack Miller is upset with the world champion Joan Mir. Mas você lembra que lá atrás, quando o Mir deu um toque no Quartararo, ele estava em 8º lugar. Olha a progressão do Quartararo nessa corrida. Ele foi de 8º para 1º. Se liga só. Alex Rins, check. Bagnaia, check. Jonas Zarco, check. Jorge Martin, check. E lá está ele, Fábio Quartararo em 1º lugar. O Viñales veio junto mais uma vez e deu tudo o que podia para chegar no 3º. Na reta, o Quartararo sofreu com o Martin, mas nas curvas, a Yamaha reinou. E o Martin ainda tinha outros problemas para resolver. Here it comes, up the inside of turn number 15. Nicely done by Joan Zarco. For the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo. Que pódio bonito de se ver. O primeiro pódio do Martin na história. E pela primeira vez tivemos 2 franceses no topo. Quartararo em 1º, Zarco em 2º e Martin em 3º. Que corrida fantástica! A segunda etapa do Mundial foi em Algarve, Portugal, um autódromo fantástico que se tornou o meu novo autódromo favorito. Eles chamam esse autódromo de montanha-russa, né, o Roller Coaster, que é um autódromo cheio de subida, descida, curva, subindo e descendo. O autódromo é uma loucura e, além de ser uma pista emocionante, foi um dia pra lá de emocionante, porque foi nele que nós tivemos o retorno do Marc Marquez. Depois de meses afastado das pistas, depois daquele acidente quase fatal que ele sofreu. Se você não sabe o que aconteceu com o Marc Marquez, dá uma olhada na retrospectiva de 2020 que você vai entender melhor o que aconteceu. Ele ficou de 2020 até metadezinha ali de 2021 sem tocar numa moto, sem conseguir voltar para as pistas. E muita gente até achou que a carreira dele tinha acabado de vez e que tinha acabado o Marc Marquez. Mas depois de um intenso tratamento, ele estava de volta em Portugal. E essa pista foi emocionante. Eu não torço pelo Marc Marquez, mas não tem como não dizer que não se emocionou com o retorno dele. Foi super emocionante. Viñales into turn 5. Oh, he's lost the rear. Big high side. How often do you see that? Not very often. The 8-time world champion Marc Marquez declared fit, and he is back. This is the moment, folks, you've been waiting for, whether you love him, whether you hate him.
Marc Marquez, officially, for the first time in a long time, enters a MotoGP session. As Suzukis mais uma vez fazem um excelente início de corrida, com Rins em segundo e Mir em quarto, disputando ferozmente com o Marc Marques. E teve uma hora que o Marques tocou a roda traseira do Mir e quase foi pro chão. Aqui, o Quartararo começou a ter a constância que o fez ser campeão. A disputa estava acirrada com o Rins em primeiro. E olha quem estava vindo lá atrás com fogo nos olhos. Tacou fogo no Brad Binder, tacou fogo no Morbidelli e estava voando pro topo fazendo a fila. Com Quartararo em primeiro, com Rins, Mir e Zarco na sombra. Someone's gone down. Who's crashed out? Oh, no, it's Alex Rins! Com a queda do Rins, Quartararo estava sozinho fazendo o track day em primeiro lugar. Lá atrás estava Zarco em segundo, com Bagnaia em terceiro e Mir em quarto. E lá foi ele tacar fogo no Zarco também. Bagnaia em segundo, com o líder do campeonato, Jonas Zarco, em terceiro. Ou melhor, algumas voltas do final da corrida, o número 1 da temporada estava no chão. Oh, no! Zarco, the World Championship leader, is now down and out of the race. Zarco blows a podium. He certainly blows the World Championship lead now. Absolutamente sozinho, lá foi ele vencer mais uma vez, com Bagnaia em segundo e Mir em terceiro. He has been, let's say, a captain of the big ship of HRC, and suddenly we lost him. It was, really difficult moment. Probably the most difficult period of HRC history. It was really emotional. La constancia y la perseverancia es la clave del éxito en todas las cosas de la vida, ¿no? Y hay gente que ante las adversidades pues cede antes que otras, ¿no? Eso lo tienes o no lo tienes. En ese momento no es que esté pensado, cada uno lo expresó a su manera. En ese momento se para todo. He must have had some unbelievably dark days, wondering, one, will I ever come back? And two, if I do come back, will I be the same Marc Marquez? Will I be the guy that everybody fears? Ahí podías ver más a la persona detrás del ídolo, del gran deportista. He entrado al box y me he derrumbado y bueno, ha sido... Ha sido duro. A quarta etapa da MotoGP foi em Jerez, e mais uma vez a Ducati domina o qualificatório e deixa o Miller no topo. Alex Rins caiu de novo. E o Quartararo veio com tudo pra cima do Miller e colocou o Miller no bolso. Lá vai o Quartararo vencer mais uma vez. Quartararo inexplicavelmente começa a perder rendimento. What's happened here at the front? Something's gone wrong here for Quartararo. He's got a problem. E perdeu o primeiro lugar. Quartararo has lost the World Championship lead. Right now, Quartararo is not racing. He's that slow. Alguns dias depois da corrida nós entendemos o que aconteceu com o Quartararo. Ele teve um arm pump, que é uma espécie de cãibra muscular fortíssima, e foi por isso que ele perdeu o rendimento.
Ele fez uma operação, inclusive nos 2 braços, precisou ser operado às pressas, mas conseguiu retornar logo depois em extrema consistência. Mas foi um susto pra todo mundo, porque o cara tava isolado em primeiro. E aí do nada começa a perder posição? Jack Miller, Aussie, 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 he's done it! Miller wins in the MotoGP race here in Jerez, and it's a Ducati 1-2. Cue celebrations, pandemonium. What a ride this has been from Jack Miller. O GP da França foi na chuva. Como o Miller tinha vencido na corrida anterior, ele estava super motivado. E o Miller motivado. E na chuva, é lógico que vai dar coisa boa. Porque o Miller toca muito na chuva. Mesmo depois do problema no braço e de uma dolorosa operação, lá estava o menino Fábio em terceiro lugar disputando com Viñales e Miller pelo topo. Um pouco ali atrás, a briga rolou dentro da garagem. Marques, Nakagami e Pol Espargaró estão lá, disputando posição. A chuva começou a cair e teve bandeira branca, o que significa que se alguém quiser entrar no box e trocar de moto, estava autorizado. Mas a guerra estava acirrada na pista, era tudo ou nada. Viñales e Quartararo estavam dando canseira no Miller. A pista começou a ficar perigosa. O Miller perdeu a aderência e foi para fora da pista. A sorte dele é que a chuva apertou e todo mundo foi pro box. Essa foi a chance perfeita para ele recuperar a posição que perdeu. Marques, como sempre, fez uma mudança super rápida. O Quartararo parou errado na troca e perdeu alguns segundos importantes. A chuva derrubou muita gente. Marques estava em primeiro lugar, seguido do Rins, que vinha logo atrás, que acabou caindo. Agora estava apenas Marques e Quartararo isolados em primeiro lugar. Até que um acidente assustou todo o planeta mais uma vez. Wow! Wow! Oh, dearie me! Unbelievable! Marques, recém-lesionado, leva um tombo assustador. Mas está tudo bem. Com isso, Quartararo ganhou o primeiro lugar, com Miller vindo logo em segundo. Mas tudo ainda podia mudar. Bagnaia e Miller foram penalizados com 2 voltas longas por excederem o limite de velocidade dentro do pit stop. Por sorte, Miller e Quartararo estavam isolados, e o Miller não perdeu o segundo lugar. Mas isso não tirou o fôlego dele. Miller foi genial e usou os trechos secos da pista para acelerar mais um pouco e chegar mais perto do Quartararo, que estava isolado em primeiro. E lá foi ele para cima do Fábio, com tudo. Zarco aproveitou também os trechos secos da pista e deu tudo da Ducati para conseguir o segundo lugar. E assim terminou a corrida. Miller em primeiro, Zarco em segundo e Quartararo em terceiro. Em Mugello aconteceu uma das coisas mais insanas que já aconteceu na história da MotoGP. Um acidente na volta de apresentação. Já no início da corrida, Bagnaia dispara na ponta na primeira curva e dita o ritmo da corrida. O Quartararo já estava em cima, tentando, mas o Bagnaia estava supremo em primeiro. Algumas voltas depois, mais um susto. Marques leva um tombo no meio de todo mundo. E de repente, ouve-se o som de mais uma moto no chão. Bagnaia estava em primeiro lugar, mas acabou caindo completamente sozinho, dando o primeiro lugar de presente para o Quartararo. Mas esse presente iria ser difícil de segurar porque atrás dele estava vindo o Zarco fulminante. E a briga ficou intensa. Fantastic from Fabio Quartararo using the agility of that Yamaha. E de repente, os olhos foram para os top 5 da corrida. A guerra entre os Suzuki estava quente. What a move that is from Joan Mir at turn 11 on his teammate Alex Rins, who does not like that. The battle of the Spaniards on the Suzukis. E sobrou para o Miller, que tomou pressão do Mir e do Rins, e ainda de quebra, trouxeram junto o Brad Binder. Blue on blue, that was brilliant by Mir, super aggressive.
E a batalha entre a Suzuki voltou e estava bonito de se ver. Oh, here comes Rins. He's got the inside line. The door was open and through he goes. He's going for it as well. Mia had to do it. He knew he had to do it. A disputa fez eles ficarem indo mais e mais rápido e chegaram no segundo lugar. Estava linda de se ver. Mas Rins foi pro chão mais uma vez. Oh, Rins has made another mistake. Rins has crashed out of a podium chance again. E assim terminamos. Quartararo em primeiro, Fabio Quartararo blasts them across the line to take the win here. Miguel Oliveira em segundo, com seu primeiro pódio do ano, seguido do Joan Mir em terceiro. A corrida da Catalunha foi caótica. Quartararo largou mais uma vez na pole e mostrou que essa seria mais uma vitória garantida. He's underway. Not a great start from Pecco Bagnaia. Miller immediately capitalizes and goes through. Coming across. Já na primeira curva, sofreu para aguentar a largada insuperável das Ducati. E ainda sofreu um pouco com a KTM do Miguel Oliveira. Leads into turn one. Yeah, not the launch that Bagnaia wanted, but it looks like he's immediately fought back to play the start then from Fabio Quartararo's viewpoint. There's the start for Alex Marquez. First lap from the world champion. Mia started 10th, already into 4th place and hounding Quartararo. Mas ele não desistiu. Foi para cima do Miller, que acabou errando, e fez de tudo para voltar para o primeiro lugar já no início da corrida. On the exit, but what a start for the world champion. Stunning first lap though. A world champion. E lá foi ele devagarzinho voltando pro topo. E não é que ele voltou, rapaz. Pegou o primeiro lugar do Miguel Oliveira, mas o português voador não ia deixar isso barato. Mas, algumas voltas pro fim da corrida, de repente, uma imagem estranha. Alguma coisa voou da moto do Quartararo. Ninguém entendeu nada. E quando a imagem volta pra ele, ele estava com o macacão aberto. He's got his leathers open there. What's going on? Fabio Quartararo has got some sort of issues. He's taking his chest protector out there. You can see his necklace and his bare chest. What's going on? Aquilo que voou foi o protetor da costela dele. Isso deu uma polêmica. Rapaz, isso deu uma polêmica. Na verdade, até hoje não se sabe se ele abriu o macacão e tirou o protetor de coluna, ou se o macacão abriu sozinho e aí ele tirou o protetor de coluna porque tava atrapalhando. Até hoje não foi explicado o que aconteceu. Não existe uma regra que você não pode andar com o macacão aberto, com a luva aberta ou com a bota aberta. Só existe que você precisa estar com equipamento de proteção. Como não existe nenhuma regra definida de penalização, eles acabaram penalizando o Quartararo fora das regras, mas é compreensível porque é uma norma de segurança, então era esperado que ele sofresse algum tipo de penalização mínima que seja. Depois desse incidente do Quartararo, que nunca aconteceu na história, eles incluíram uma nova regra no livro de normas da MotoGP, dizendo que o piloto precisa estar com o macacão fechado, a luva fechada, o capacete afivelado. Caso não estivesse com o equipamento de segurança devidamente colocado, ele seria penalizado. Só que essa regra não existia naquela época. E ele continuou as últimas voltas de macacão aberto. Com isso, ele foi penalizado com 3 segundos, o que automaticamente faria ele perder o primeiro lugar. Como estava todo mundo junto, ele iria lá para trás do grid. Lá na frente, Miguel Oliveira seguia pleno em primeiro lugar, com o Zarco em segundo e Miller em terceiro. A 8ª etapa do ano foi em Sachsenring. Quando você fala em Sachsenring, você pensa automaticamente em quem? Ele, Marc Marquez. Marc Marquez wins here in Germany. Marc Marquez rewrites the history books. His 6th consecutive race here at the Sachsenring. Marc Marquez wins for the 7th successive time here. The world champion Marc Marquez wins here in the Sachsenring. He's done it again. Number 9 for Marc Marquez here at the Sachsenring. And he's done it again here in Germany. Marc Marquez venceu 11 vezes consecutivas. Todos os anos ele ganhou em Sachsenring. Mas, neste ano, Marquez está lesionado. Não vai conseguir ganhar. Será? O início da corrida foi dominado, olha só por quem? Alex Espargaró. Mas não demorou muito para o Marquez já incomodar a paz dele. Todo mundo juntinho. Que delícia. Briga o tempo todo por posição. Foi maravilhosa a corrida. Oliveira, Quartararo, Zarco, Miller, Brad Binder, Rins, todo mundo junto lutando por posições. E que rendimento fantástico do Miguel Oliveira.
Miguel Oliveira colocou todo mundo no bolso. Sensacional. Se desprendeu de todo mundo e foi buscar o Marques, que já estava isolado em primeiro, fazendo track day. Essa briga lá atrás foi perfeita para o Marques, que volta a volta conseguia abrir mais distância dos outros pilotos. E aconteceu o que todo mundo esperava e torcia. Mark Marques vence depois de mais de um ano sem vencer. Isso era uma coisa que nós nunca vimos na história do Mark Marques. Mark Marques, desde quando começou na Moto3, foi pra Moto2, foi pra MotoGP, ele nunca passou um ano sem vencer nenhuma corrida. Ele voltou. Mark Marques vence e até hoje eu fico arrepiado. Eu não torço por ele, mas é indiscutível dizer que ele não faz falta pro campeonato. Ele é super importante, a pilotagem dele é bonita de se ver, ele é um piloto muito controverso e polêmico, mas ele faz falta. Foi muito importante para a história da MotoGP ter o Marques de volta no topo, e lá está ele em primeiro lugar. Marc Marquez, he has been through some of the darkest days you could imagine. This has been truly remarkable. It's going to be truly emotional as well. What a comeback, what a return. The king of the ring, Marc Marquez wins! What a day in the life of Marc Marquez. 581 days since his last victory, and he is back. Fairy tales really do exist. Aqui todo mundo só falava do Marques, mas ao mesmo tempo que existia a festa no box da Honda, no box ao lado começava a surgir uma tempestade. Maverick Viñales e Yamaha, uma relação que inexplicavelmente se tornou um pesadelo. O maior atrito da história da MotoGP começou aqui em Sachsenring, com a mudança até hoje inexplicável do chefe de equipe de Maverick Viñales. A decisão partiu da Yamaha e interferir na gestão do piloto. Foi meio estranho e até hoje sem explicação. O Viñales na época chegou a dizer que estava com raiva da situação, mas nada podia fazer, afinal foi uma decisão da equipe de trocar o chefe de equipe dele. Mas a Yamaha não sabia o quanto isso iria afetar a relação entre os dois. O estopim desses problemas foi aqui em Sachsenring. Viñales nessa corrida chegou em último lugar. Coisa que todos os pilotos acharam muito estranho, porque ele nunca fez uma colocação tão ruim. Maverick Viñales nunca chegou em último em toda a sua carreira. E aqui aconteceu isso pela primeira vez. Nem mesmo seu companheiro de equipe, Fábio Quartararo, achou isso normal. E olha o que foi flagrado da conversa entre ele e o Miguel Oliveira antes da coletiva de imprensa. Viñales. J'ai aucune idée. Après, c'est bizarre parce que sur ce circuit on a eu du mal, mais pas autant. Pas pour faire dernier, quoi. E na coletiva de imprensa, o Viñales estava absolutamente consternado e jogou tudo no ventilador. Un desastre. Yo no entraba a box de milagro, porque la verdad es que era una vergüenza. ¿Y qué le dices a Yamaha? No sé, ¿has hablado con ellos? ¿Piensas hablar con ellos? Cada día les digo lo mismo. El problema que hay en la moto, cada día les repito igual durante 3 años seguidos. Esperemos que se resuelva pronto. E alguns dias depois começaram a surgir boatos de que ele estaria negociando uma saída da Yamaha, por não aceitar mais a situação difícil com a equipe, que declaradamente tem problemas com a moto há mais de 3 anos. Desde a época do Rossi, eles têm problemas com o ajuste da moto, e deu pra ver que o Viñales simplesmente cansou. E vamos para Assen, a pista favorita de Viñales. Aqui seria tudo ou nada. E aí, Viñales vai dar um tapa de luva na Yamaha? A corrida começou com Quartararo dominando, mas não ia ser fácil segurar o primeiro lugar. Atrás dele, o Bagnaia estava vindo com tudo para tomar o primeiro do Fábio. E conseguiu. Quartararo immediately though on these fast corners. Bagnaia does finally take the lead. Lá atrás, Zarco jogou rins para fora da pista, acabando com mais uma corrida do piloto da Suzuki. E mesmo com a Yamaha cheia de defeitos, balançando tudo, o Quartararo segue tirando leite de pedra com ela nos trechos de curva. Here he comes, that's lovely. Perfectly, clinically executed move into the guide, so it was a short-lived experience at the front for Quartararo, back in second. E a briga entre os dois estava linda demais.
E grande destaque também para o Nakagami, que ficou grande parte da corrida em terceiro lugar. A disputa entre Bagnaia e Fábio estava tão quente que o Bagnaia excedeu os limites da pista e precisou pagar uma punição de volta longa. Com isso, perdeu muitas posições e foi lá para trás do grid. Com o Bagnaia longe, ficou fácil para ele. The gap at the front is still 3.3. Great job so far from the World Championship leader. Through turn 6 we go. Monster Energy Yamaha team on the search here for their first 1-2 of the season. The man with the biggest boost going into the summer break is going to be Fabio Quartararo. The Frenchman wins the Dutch TT, and it's a Yamaha 1-2. Fue un mix de sensaciones. Estaba feliz por el podio porque realmente tenía ganas, pero no estaba contento de celebrarlo con ese color. Me daba mucha pena porque había apostado muchísimo por Yamaha, muchísimo. I'm not quite sure what's happening at the moment. Clearly off circuit, there are some developments that aren't quite working out. O clima ficou pesado, e na Áustria foi mais uma etapa icônica na história da MotoGP. Primeiro porque aqui, a guerra entre Viñales e Yamaha tomava outra proporção. Maverick decide sair da Yamaha e faz um acordo para romper o contrato de 2 anos antes do combinado. Ele queria sair no final do ano, porque não estava feliz na equipe e muito menos com as interferências da marca, na sua equipe pessoal e nas poucas respostas da Yamaha em solucionar os problemas da moto. De um lado, nós tínhamos a guerra. No outro, uma despedida. And I decided to stop at the end of the season. And it's difficult. It's a very sad moment because I do this thing for I think more or less 30 years. So next year my life will change after some point of view. I enjoy very much. It's a long journey, and was really funny, and is like 25-26 years in the World Championship. So I had an unforgettable moment with all my team, with all the guys that work for me. It's difficult, yes. It's a difficult decision, but you know, you need to understand. O maior nome da história da MotoGP. O maior nome do motociclismo em todo o planeta. O piloto mais popular e querido em toda a história. Valentino Rossi anuncia a sua aposentadoria no final do ano. What a victory for the world champion, Valentino Rossi. So for here comes Rossi up the inside. Rossi retakes the lead. Rossi's invented something in the final corner, but Lorenzo gets Rossi back on the top step of the podium. He is the world champion. He is the winner. As Rossi comes across the line in the lead. We ride with Valentino Rossi. Lorenzo now into turn 30. But Rossi is going to go through and he's going to take the lead. The doctor is back. He is chasing his 106th Grand Prix victory. The checkered flag is shown. Valentino Rossi wins. Bom, chegou a hora da corrida. E na hora da volta de apresentação para a largada, a moto do Viñales simplesmente desligou no pit lane. E com isso, ele teria que largar dos boxes. Ou seja, ele só poderia sair dos boxes depois de todos passarem pela primeira curva da pista. Traduzindo, agora tudo foi literalmente por água abaixo. Mas calma. Acha que está ruim? Essa situação vai ficar ainda pior.
A corrida na Áustria, como sempre, é dominada pelas Ducati, e nesse ano não seria diferente. Martin dominou a corrida sem muitas dificuldades, com exceção de alguns momentos que o Joan Mir chegou perto de passar, mas é difícil bater as Ducati na Áustria. Jorge Martin fez um flag to flag e terminou a corrida isolado em primeiro, sem muitas dificuldades. Ainda com rodadas duplas, nós tivemos mais uma etapa na pista da Áustria, novamente com Jorge Martin dominando o topo do grid, mas dessa vez tudo seria diferente. O tempo virou e a pista estava molhada. Agora, tudo seria ainda mais difícil. Afinal, todos iriam correr um pouco mais juntos. Agora ele teria que lidar com a força do Bagnaia, a experiência do Zarco e do Marques, além da brutalidade do Quartararo. E a corrida foi super disputada. E inacreditavelmente lá estava Quartararo e Marques no meio do ataque brutal das Ducatis. E de repente começou a chover mais forte. A pista ficou perigosa e todo mundo começou a desacelerar um pouco. E foi aí que as disputas ficaram ainda mais eletrizantes. Com a chuva, foi autorizado aos pilotos trocarem de moto para pegar uma moto com pneu de chuva. Mas como estavam todos juntos, ninguém iria entrar sozinho no box. Até que uma hora, o Marques, que estava em primeiro lugar, sinalizou que ia entrar pro box para mudar de moto. E é claro, todo mundo que estava atrás foi junto com ele. Há apenas 2 voltas para terminar a corrida, todo mundo entrou pro box para trocar de moto. Mas o Brad Binder continuou na pista com os pneus slicks. Sim, ele continuou na pista molhada com pneus slicks. Inacreditável. Com isso, ele ficou em primeiro lugar, brigando com a moto, com a chuva e com o piso molhado. Como faltavam apenas 2 voltas, ele conseguiu se manter no topo. Foi inacreditável. Essa foi a corrida mais insana que eu já vi. Você se lembra no problema que o Viñales teve? No final da corrida, ele chega consternado no boxe. At least let me go with another bike. If it would make like this, at least let me go home and I take another bike and I can race. Like this, you are cheating myself. Stole the bike. I start like always and stole the bike. I start like always. You think we're doing something? Yeah, I'm thinking. You're very wrong. I'm thinking. You're wrong. E alguns dias depois, ele foi inexplicavelmente demitido da Yamaha. O motivo? Ele ter cortado o giro com a moto no final da corrida em uma forma de aliviar a raiva pela corrida catastrófica que ele teve. Cortar giro com a moto é algo que todos os pilotos fazem, principalmente para comemorar vitórias. Ou seja, isso não é algo proibido. Mas como o clima estava horrível, isso mais pareceu uma manobra da Yamaha. Parecia que eles estavam apenas esperando um motivo para demitir o Maverick Viñales. Pela primeira vez na história, temos um piloto demitido e sem equipe no meio do campeonato. Mas, vamos em frente. Em Silverstone, nós vivemos uma corrida super emocionante. Depois do Marques expulsar o Jorge Martin da corrida, todos os olhos ficaram no Aleix Espargaró, que fez uma corrida fantástica. Ele largou em 6º e em algumas voltas já estava em 3º lugar, com Quartararo e Bagnaia brigando atrás dele. Liderando a corrida estava Pol Espargaró, uma surpresa para todo mundo. Mas o Quartararo foi mais uma vez supremo e pegou o primeiro lugar com tranquilidade. Ali atrás surgia, olha quem, Alex Rins. Veio inspirado nessa corrida e foi passando todo mundo até chegar no 2º lugar. E o Alex, hein? Ficou na guerra contra as Ducatis, Bagnaia e Miller. Mas no final, ele levou a melhor. Aleix Espargaró sobe no pódio pela primeira vez com a Aprilia. Foi emocionante e super merecido. Espargaró em 3º, Rins em 2º e Quartararo mais uma vez em 1º lugar. No GP das Américas nós chegamos com Quartararo liderando o campeonato, mas o Bagnaia estava chegando perto e tudo poderia mudar. Aqui Bagnaia liderou todas as voltas com o Marques, o rei da pista, colado nele. Mas o Marques tentava e não conseguia passar o Bagnaia. Mas, a 3 voltas para o fim da corrida, o Marques mostrou que ainda tinha fôlego e trouxe para nós a batalha mais bonita do ano. O novato contra o experiente.
E olha que espetáculo foi essa disputa pelo primeiro lugar. Here he comes, he's making his move. Bagnaia, battle engaged. This time into turn 15, but again on the cutback, here comes Bagnaia. This time, has he made it? No, he hasn't. He's going to have another look, and it's the same story. Bagnaia goes back through again. This is incredible drama. Marquez goes for it on the inside into first corner. And it's that he says, the fifth move. Does it again into 5. Can he this time around do it? No, he can't. Bagnaia comes back through again. Down the hill, he's through on Bagnaia. He's wide. No final, a calma venceu. Marquez se empolgou e acabou errando uma curva. Bagnaia, tranquilo, seguiu em frente e venceu. There's a MotoGP winner! What a show those toys put on! Marquez finishes in second. Joan Mir finishes third ahead of Aleix Espargaro. What a ride that was! Pecco was perfect. A masterclass in Motorland. Mas, na Yamaha, existia um gigante. Nas corridas seguintes, mesmo com a Ducati fazendo de tudo para ajudar o Bagnaia, seria difícil segurar o troféu desse ano. Mas, nada é impossível. E a disputa do campeonato ficou para as últimas 2 corridas do ano. E o GP da Itália foi inesquecível. De um lado, tínhamos Valentino Rossi fazendo sua última corrida em casa. Do outro lado da pista, tínhamos a decisão do campeonato. Se o Bagnaia chegasse na frente, ele poderia ser campeão na próxima corrida. Mas se o Quartararo vencesse, o campeonato de 2021 estaria oficialmente nas mãos dele. Uma corrida tensa e emocionante. Então vamos lá, para a grande decisão. Iria ser difícil para o Quartararo, porque ele estava largando em 15º. As esperanças estavam indo embora. Ele teria que se sacrificar para que o Bagnaia não fosse campeão. Bagnaia ficou grande parte da corrida sendo escoltado e protegido pelo Miller. Até que Miller cai completamente sozinho, deixando o Marquez em segundo lugar, preparado para dar o bote. Lá atrás, Quartararo fugia do 17º lugar e ia crescendo na corrida. Lá na frente, Bagnaia tentava fugir do ataque do Marquez. E nessa altura do campeonato, o Bagnaia ainda poderia ser campeão. Até que o inesperado aconteceu. Oh no! It's game over! Fabio Quartararo is champion! No. He's blown it! Can you believe it? Gentlemen, Fabio Quartararo is the 2021 MotoGP World Champion. Miguel Oliveira's gone missing. Quartararo's on the podium. Big drama again. E ele ainda teve que aturar o maluco do Bastianini quase derrubando ele por 2 vezes. Remole. Mas pode vir Bastianini, pode vir Ducati, pode vir Marquez, pode vir todo mundo. Depois de um ano perfeito, sem quedas e absolutamente constante, Fabio Quartararo, com apenas 22 anos, é campeão mundial. No, tiene una parte muy grande y... Perdón. No tienes que pedir perdón por esto. Today's day is Fabio's day. We'll be hearing from the new world champion, but there you can see the muscles out, that right arm. Here's your race winner though, back-to-back wins in 2021 for Marc Marquez. Marquez vince la gara. Bagnaia perde la gara e la possibilità di giocare per il mondiale. È l'ultima gara italiana di Valentino Rossi.
una gara piena di temi, di sconfitte, di vittorie e di sconfitte, o di momenti fatali. E come si conclude? Bagnaia che abbraccia Quartararo, che ti fa capire che tipo di belle persone che abbiamo. These boys get on their bike, they go out, it's a dangerous sport. They face death every time they get on their bike. And the mutual respect that they have for each other, it's absolutely magical. And the battles that they had were phenomenal. And that's our sport. Bravi. Complimenti. Fai complimenti, Fabio. Ciao ragazzi, bravi! Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Percepiamo dal di fuori quest'aria di festa. Ma per noi all'interno non è una festa. Per lui è una sofferenza, cioè. Gagner le championnat dans sa dernière saison de MotoGP, c'est quelque chose de très spécial. Surtout à Misano dans son dernier Grand Prix nacional. Esse foi um ano intenso em todos os sentidos. De um lado, vivenciamos o caos na Yamaha, com o Viñales demitido e contratado pela Aprilia. Do outro lado, vimos a Honda sofrendo para conseguir acumular pontos. Mas com a volta do Marques, a esperança da HRC voltava a surgir. Lentamente, com dificuldades, mas aos poucos de volta aos eixos. Marc Marques, o maior nome da atualidade, estava voltando às pistas. Enquanto isso, o maior nome da história saía das pistas. Como vamos viver sem Valentino Rossi, sem seu carisma, sem suas vitórias, sem sua presença? Muitos vão embora, mas também muitos vão chegando. Temos a chegada agressiva dos novatos. Enea Bastianini veio mostrando que pode ser um piloto de sucesso, assim como Jorge Martin, Alexis Espargaró e principalmente o Bagnaia. Francesco Bagnaia é treinado pelo Rossi, e esse nome veio para ficar. O principal rival do Quartararo até o final da temporada deixou um sinal de que nos próximos anos, Quartararo teria que suar mais ainda para se manter no topo. Isso é MotoGP. Imprevisível, emocionante, empolgante e apaixonante. Esse foi o Mundial de Moto Velocidade de 2021. Até a próxima.